Tudo bem com vocês, filhos de Sião? Muita saudade, vontade de abraçar vocês, de ver cada rostinho bem de perto. Eu espero que em breve a gente possa se abraçar, a gente rir, conversar bastante. Como é que foi a semana, o dia de hoje? Tudo bem aí? Graças a Deus, né? O Senhor tem nos guardado, tem suprido as nossas necessidades, mesmo diante de tantas incertezas, de tantos problemas. Ele tem cuidado de cada um de nós. E nós estamos aqui mais uma vez. Eu espero que você agora fique quieto aí, não fique andando, se concentre. É um pequeno momento que o Senhor guardou para a gente. Eu acho que é uma chance da gente se aquietar e ouvir o que Ele tem para falar com cada um de nós. Eu tenho certeza que Deus está aqui e vai estar aí com vocês também nessa viração do dia. Para a gente começar com o pé direito mais uma semana. A gente não sabe o dia de amanhã, mas está nas mãos dele, a gente confia nele independente de qualquer coisa que possa acontecer, não é verdade? A única certeza que nós temos é que o Senhor está conosco. E qualquer coisa que acontecer é porque ele deixou que ele permite que isso aconteça conosco. Então a gente tem que aprender a não estar na palavra em troca de alguma coisa, não é verdade? Vamos deixar o Senhor nos guardar, nos cuidar, nos guiar, e sempre obedecendo a cerquinha, que é a palavra que ele coloca para cada um de nós. Então, que eu e você, nessa viração do dia, no início dessa semana, a gente possa estar com o coração aberto, com sede de ouvir aquilo que Deus tem para falar comigo e com você nessa noite. Que você tenha, assim como eu, fiquei hoje o dia inteiro conversando com ele, nas minhas tarefas aqui em casa, ansioso para saber o que ele tinha para falar comigo aqui. Eu espero que você também tenha queimado isso no seu coração aí. E que essa vontade de ouvi-lo, de sentir Jesus pertinho, de estar sensível à voz dele, seja comigo e com você todos os dias que ele nos dê a oportunidade de abrir os olhos, de viver mais um dia. E que esse dia seja sempre vivido com a presença dele, não é verdade? Que nós possamos, então, fechar os nossos olhos, entregar a vida da pastorinha, do Pedro, pastorinha que vai trazer uma palavra sensacional, que a gente possa ir somando as outras palavras que foram ministradas pela vida dela, todos os ensinamentos que nós temos recebido nesse período. Eu sei e espero que cada um de nós, assim como eu, a gente possa, assim que a gente tiver a liberdade de estar se encontrando, estarmos um pouco melhor, um pouco mais parecidos com Jesus. Eu espero que a gente não perca essa oportunidade de ouvi-lo mais uma vez, de colocar em prática a palavra que ele tem nos ensinado, que nós possamos ser mais parecidos com ele a cada dia. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer através da minha vida e da vida de vocês. Eu sei que Filhos de Sião é um lugar de muito privilégio, onde o Senhor tem guardado. Todos nós que estamos aqui temos inúmeras experiências, inúmeros acontecimentos que o Senhor já fez conosco, que Ele tem feito através da vida, das nossas vidas, que tem feito através da nossa pastora para as nossas famílias. E eu sei que Filhos de Sião é um lugar de refúgio, de guarda, de cuidado. Nós temos aqui um lugar onde o Senhor tem olhado de forma tão especial, tão simples, mas tem nos entregado aquilo que é mais rico que Ele pode nos dar, que é o conhecimento e o amor dEle e a presença dEle. Então, que você agora, junto comigo, que você entregue este momento, entregue a sua vida, entregue seu coração, a sua mente, para que o Espírito Santo tenha a oportunidade de agir dentro de você. Porque eu falo que se você não ficar com a sua mente em Jesus agora, tudo que for ministrado aqui pode ser roubado e vai passar mais um momento desapercebido. Você vai perder mais uma oportunidade de ouvi-lo, de senti-lo, de estar perto dele, de querer estar perto dele. Então, que eu e você, nesse momento, a gente esteja aqui não só de corpo presente, mas o nosso espírito, nossa alma, em conexão com ele. Que você fique quieto, que seu coração se acalme, que nada tire
a sua presença de estar com Ele, que nada tire a sua atenção, que nada roube esse momento de ouvir o que o Senhor tem para falar comigo e com você. Então, que nós possamos fechar os nossos olhos, entregar a nossa vida, a vida daquele que nós amamos, a vida de cada filho de Sião, nós que estamos aqui reunidos e aqueles que ainda não se achegaram, mas que o Senhor tenha liberdade, que o Espírito Santo possa agir na minha vida e na sua também. Então, nós entregamos agora, Paizinho, nas tuas mãos, entregamos esse momento de culto, entregamos a vida do Pedro, que vai ministrar um louvor aqui daqui a pouco, em especial a vida da pastorinha. Paizinho, nós sabemos que aquilo que o Senhor colocou no coração dela para ser falado para cada um de nós, que encontre terra boa, Jesus, que os nossos corações estejam sedentos para ouvir a Tua palavra, para sentir a Tua presença, para ouvir o Seu sussurrar nos nossos ouvidos e que a gente possa queimar a cada dia mais, Pai, para estar perto de Ti. Cada dia mais, Senhor, a gente possa ser parecido contigo, que cada dia mais nós possamos ser um exemplo de amor aqui nessa terra como o Senhor foi. Paizinho, usa a pastorinha nessa noite, que a Tua palavra venha ao nosso encontro, que haja transformação, que haja um desejo, que haja um mover dentro de cada um de nós, a começar de mim, para que a gente viva a Sua palavra com intensidade, com amor. Mas viver por amor, não por temor, mas simplesmente por amor, Jesus. Que o Senhor encontre pessoas, que o Senhor me encontre nessa noite, que o Teu Espírito Santo possa, Pai, em cada lar, em cada família de filhos de Sião, agir de forma sobrenatural. Que este não seja só mais um culto, Pai, mas que seja o culto das nossas vidas, que a gente possa, Pai, daqui a pouco, depois de terminar a palavra, não nos resistir de tanta a presença do Senhor falar com cada um de nós. Pai, toma as nossas vidas em Tuas mãos, faça o que for necessário, que nós possamos a cada dia, Paizinho, estar mais perto de Ti. Pai, muito obrigado. Eu entrego nas Tuas mãos esse momento, entrego cada vida, entrego todas as nossas dificuldades, os nossos problemas, na certeza que o Senhor está no controle de tudo. Pai, nós sabemos que esses dias difíceis, mas que o Senhor tem controle de todas as coisas. Nós entregamos a nossa total dependência às nossas vidas, às nossas famílias, cada filho de Sião nas Tuas mãos, porque tudo que vier nós sabemos que é para o nosso bem. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Que você continue com seus olhos fechados, que nós possamos agora ter um momento de louvor, que você de fato continue orando, entregando a tua vida nas mãos dele, que você de fato possa chorar na presença dele, que de fato você e eu possamos ansiar por ouvi-lo, por senti-lo, por desejar cada vez mais dele. Que você continue agora nesse momento, em nome de Jesus, agradecendo a ele. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, continue com seus olhos fechados. Que nesse momento, como o pastor iniciou dizendo, a gente possa se sentir atraído por Jesus, se sentir atraído por Ele. Que nesse momento os nossos olhos, os nossos corações estejam fechados e focados em uma única coisa, que é sentir Jesus, que é ter Jesus mais próximo de cada um de nós. Que nesse momento, através dessa canção, você possa adorar, você possa dizer a Ele as suas melhores palavras, dar a Ele as suas melhores gestos, melhores lágrimas, quem sabe. Não perca essa chance junto com sua família de adorar, de receber Jesus, de fazer com que Ele se sinta bem-vindo aqui na minha casa e na sua também. Que você possa ter liberdade para adorar, para dizer, para receber Jesus. Que através dessa canção você possa se lembrar, possa se deliciar em quem Deus é, no amor, na presença, no toque de Jesus. Que através dessas letras e desses toques, Jesus possa também tocar o seu coração. Para a cruz eu vou, e se eu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar.
meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Deixe Jesus ser bem-vindo na sua casa. Deixe Jesus se sentir à vontade, se sentir livre. Adore, cante, expresse a Ele as suas palavras. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Nós estávamos, Senhor. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Continue adorando, continue dizendo a Ele as suas palavras, a sua adoração. Continue sendo atraído, quebrantado por Jesus, atraído, quebrantado pelo amor dele, pelo toque, pelo sorriso de Jesus. Que Jesus possa se sentir livre agora através da palavra que Ele vai nos dar. Que Jesus possa encontrar um espaço, um lugar nos nossos corações. Que Jesus também possa nos tocar. Que Jesus também possa nos atrair. Através da palavra, através daquilo que Ele quer nos entregar para cada um de nós, através da vida da pastorinha. Abra os seus olhos nesse momento, que você esteja com o coração feliz, com o coração alegre, para receber o pão quentinho de Jesus para cada um de nós, através da vida da nossa pastorinha. Vamos recebê-la com muito amor e com muita alegria. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Um beijo. Muita saudade de vocês.
Graça e paz, então, bem-vindo a todos que estão conosco. Aleluia. Que o seu coração esteja pronto, preparado, aberto, inteiramente entregue, como um bom escravo da orelha furada. A maior demonstração de que nós realmente somos esse servo é a nossa capacidade de ouvir o nosso Senhor. E Ele tem algo a nos dizer nessa noite muito especial e eu acredito que uma palavra muito simples pode mudar a nossa história. Então eu queria lembrar também todos vocês que permaneçam fiéis nos dízimos, nas ofertas, para que quando a crise passar, você seja aquela pessoa com quem Jesus pôde contar. Já Jesus não pode ir contra a sua própria natureza, ele sempre permanecerá fiel a você. Então, quero também agradecer àqueles que têm permanecido fiéis, que fiquem assim, que permaneçam assim, dizimando e ofertando e primiciando em nome de Jesus. Depois de dias que nós tivemos preparados pelo próprio Jesus para nós aqui, falando de família, muita coisa importante a gente viu. Nós vimos as perdas dos vínculos familiares e o que isso ocasiona na nossa família. Nós vimos Jefité, que vai ficar marcado para sempre. E depois nós vimos José. E depois, com o pastorzão, a gente viu de Jefité a José, um caminho a ser trilhado para aqueles que desejam, porque Deus desejou isso para nós, desde a cruz. E eu fiquei muito feliz que o louvor que o Pedro escolheu tem muito a ver com aquilo que nós vamos ministrar hoje. Nós vamos passar pela cruz. Há muito tempo que a gente não passa por aqui. Então nós vamos começar a pensar, será que um Jefité, ele não precisa de uma cura antes de ser alguém ou fazer qualquer coisa? Será que eu e você não precisamos avaliar com mais calma se nós também não precisamos? E tempo nós temos tido, né? Mas às vezes a gente se vê muito envolvido ainda com os nossos papéis. E ao invés de aproximarmos, nós estamos nos distanciando daquilo que Deus tem para nós muitas vezes. Será que nós não precisamos, com calma, avaliar se nós também, como Jefité, não estamos necessitados de pensar sobre isso? Será que nós podemos pensar que qualquer papel desempenhado antes de passar por um processo de cura pode trazer transtornos, abortos, mesmo quando isso é feito com muito boa motivação? Como vencer os nossos dilemas de Jefité? Zacar. Zacar é a saída para que nós possamos vencer os nossos dilemas de Jefité. Zacar é a saída, mas nós vamos hoje seguir a costura proposta por Jesus. O mesmo Jesus, o mesmo que ensinou Dorcas costurar aquelas belas túnicas para as viúvas. Que hoje nós estejamos prontos para receber essa túnica que ele vai costurar para o dia de hoje. Para isso, nós vamos, por alguns domingos a partir de agora, rever para algumas pessoas, para outros, ver alguns detalhes importantes relacionados à cruz de Jesus. O segredo que foi exposto na cruz. Por vezes, nós vamos falar diretamente sobre a cruz. Outras vezes, nós vamos passar indiretamente por lá. Mas é fato que a cruz, aquele evento, dividiu a história da humanidade. E precisa dividir a nossa história também. E não dá. Cada dia que passa, nós já temos condições de avaliar o que eu vou dizer. Não dá para nós pularmos etapas. É pular etapa e logo ali na frente o problema acontecer estampado na nossa frente.
E mesmo assim, por vezes, nós não temos conhecimento, nós não conseguimos observar devido à ausência completa do examine-se e também à ausência completa do converte-te, que é o que nós vamos aprender hoje. Então, se pular a etapa, vai dar problema logo ali na frente. E é o que a gente vê acontecendo com a gente e com muitas pessoas que nós amamos. Jesus não precisa, mas ele quer dividir a sua história em antes dele e depois dele. A sua história é dividida assim? Não se precipite em responder. Lembre de todas as palavras que nós temos ouvido, de tudo que o costureiro tem programado para nós, as palavras que ele mesmo tece com suas próprias mãos e com tanto carinho e com tanta humildade traz a nós através da boca dos profetas, dos pregadores e principalmente dos nossos pastores, aqueles a quem Deus escolheu levantar para guiar, para dar pasto, para cuidar de vocês de uma forma tão especial. Mas se você, ao longo dessa palavra, perceber que Jesus ainda não dividiu a sua história, eu quero te falar por quê. É porque Jesus ainda não teve o espaço que ele precisa. É porque quando Jesus ele chega, e esse chega tem várias vertentes, que esse chega de Jesus é amplo demais, mas quando ele chega, eu falo esse chega para conhecer você e você a ele, para que aconteça uma amizade, para que Zacar comece a acontecer na sua vida. Mas nós vamos com calma, como Jesus quer que seja. Porque em Jesus, nós vamos seguindo, sabe, a mesma linha de recaídas. Eu já observei isso em mim, observe em você também. E já observei, claro, porque o meu olhar é pastoral, eu estou pastora, eu tenho esse papel a ser desempenhado com vocês. E eu também observo que, às vezes, nós andamos na mesma linha de recaídas, como costumeiramente acontece com os dependentes químicos. Aqueles que a gente cuida deles lá na Casa Tanque, e a gente ainda pensa que o problema deles é mais sério que o nosso, que até precisa de internação. Mas, na verdade, quem dera se todos nós pudéssemos ficar internados na Casa Tanque para aprender o que eles têm aprendido. Quem dera que a igreja um dia compreendesse que ela precisa talvez muito mais do que aqueles que estão lá. Mas nos falta muita humildade, muita, porque existem estruturas de orgulho dentro de nós que são muito sutis, mas elas estão aí presentes e é delas que a gente precisa começar a se lembrar. Então, às vezes a gente está vivendo essa série de recaídas, aí eu vou falar como. Cada um sabe, se tiver no examine-se mesmo, tiver aproveitado o que Deus nos deu de presente, enquanto eu tiver vida e você estiver ligada a nós ministerialmente, você vai me ouvir falar de autoconhecimento, que é bíblico, completamente bíblico. Você vai me ouvir falar de exames. Para aqueles que já se examinaram, parece que é mais fácil entender. Você sabe onde está a goteira da sua casa. E é essa goteira que sempre quer tornar a pingar, porque essa luta ela é incessante. A carne está aí. E eu vou falar também com vocês em breve na escola, continuando em Abacuque, uma coisa muito preciosa sobre Abacuque, nesse sentido aqui que eu estou falando agora. A gente sabe, eu vou dar uma pala para vocês querem? Abacuque significa, esqueci a palavra, Abaluon, alguma coisa assim, numa outra língua importante naquele tempo. E aquele nome que ele tem em outra língua significa uma flor, mas essa flor é da Assíria. E se você observar, esse é o inimigo do povo de Deus naquele momento também, sempre foi. E a gente tem que entender que dentro de nós tem esse pedaço de Assíria. E isso é o que eu chamo de goteira.
E você tem que saber onde é a sua. Mas para isso você precisa se ver. E hoje vai ser um culto bem assim, sabe? Abacuque sabia que dentro dele tinha uma parte de Assíria. O problema é que às vezes a gente pensa que não. E é por isso que vira e mexe, você vai procurar o seu líder, vai procurar o próprio Jesus para dizer das mesmas coisas. Será que nós também precisamos de internação? Nós vamos começar falando de uma questão, de alguns pensamentos que povoam a nossa mente. Vamos falar aqui uma goteira que é muito comum. Falar de forma deselegante. Não sabe pedir, não sabe chamar atenção, não sabe nada. Comunicação violenta. Que goteira. Mas todo dia, na mesma pedra, falta Jesus chegar aí. Porque a hora que ele chegar, as coisas vão começar a mudar. Então, tem uns pensamentos que povoam a nossa mente, que diz o seguinte, a gente olha e fala assim, poxa, Jesus, eu falo que eu vou, eu quero, mas eu sempre vivo de altos e baixos. Um dia, santo, 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 entre aspas, no outro dia, profano, 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 sem aspas. Isso é uma constante que precisa acabar. E é agora que nós vamos começar, nesses domingos, ensinando, como a gente falou tão pausadamente sobre a vida de Jefité, até chegar em Jefité foi tanta história, para agora saber como sair de Jefité e voltar para José. Então nós vamos começar a pensar. E aí quando a gente faz essa pergunta para Jesus, ele nos responde com uma outra pergunta, porque Jesus ele é assim. O coaching pensa que aprendeu alguma coisa, não sei da onde, mas aprendeu foi com Jesus. Perguntar, Jesus sabia fazer isso muito bem. E ele responde com uma pergunta para você e para mim, que de vez em quando voltamos na mesma pedra tropeçar, na mesma goteira gotejar. O que eu tirei de você desde o dia que você me aceitou? Essa é a pergunta de Jesus para nós. O que eu tirei de você desde o dia que você foi lá na frente numa igreja, ou talvez você tenha feito isso no seu próprio quarto e falou, eu te aceito como meu Salvador, eu quero viver a vida com Jesus. O que Jesus tirou de nós desde aquele dia que nós dissemos para ele sim. Porque se a pergunta fosse para nós, o que Jesus te deu desde o dia em que você o aceitou? A resposta é fácil, porque a televisão mostra, responde, e é também nesse evangelho que muitos de nós, estivemos convertidos. E aí você iria dizer, eu tinha um carro velho, agora eu tenho um carro novo. Eu tinha isso, uma doença, eu fui curada. E é testemunho de cura, testemunho de milagre, de bênção, de conquista, de vitória. É fácil responder o que Jesus me deu desde o dia que eu o aceitei. Mas ele pergunta, o que eu tirei de você desde o dia que você me aceitou? Qual das duas perguntas combina mais conosco? O que ele nos deu depois que nós aceitamos ou o que ele tirou de nós? Mas qual é a pergunta que combina mais com ele? Porque esse é o interesse. Nós já saímos dessa fase. Qual é a pergunta que mais combina com Jesus? E a pergunta que mais combina com ele é a que ele fez. O que eu pude tirar de você? O que ainda eu não pude arrancar? Ou não tirei nada? Nós somos muito cheios de mimimis, não crescemos, falta-nos maturidade. E tem gente com boa idade, mas como nós já sabemos, não depende disso. A pergunta que tem que estar dentro do nosso coração no culto de hoje, que não será um culto rápido, é o que Jesus tirou de mim até hoje? Ou ainda, eu sou eu. E nada foi tirado de mim. Ah, pastora, claro que já, eu caminhei. Mas o dia que Jesus chega, a recaída acaba. O dia que Jesus chega,
As palavras são mais dosadas. Nós pensamos mais no outro do que em nós mesmos. São muitas coisas. Então, vamos começar do começo. Por que dessa pergunta? O que eu tirei de você? Sabe por quê, meus irmãos? É que a igreja de Jesus é a igreja que tira. A igreja que ele estabeleceu é uma igreja que corta. E eu quero começar hoje do início. Quando Deus encontrou alguém de quem tirar. Quando Deus encontrou alguém que ele pôde chamar pela primeira vez na Bíblia de amigo. O primeiro amigo registrado como amigo, escrito amigo, Abraão. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 17, no verso 11. Não ande, não converse. Abra sua câmera, porque se você estivesse no culto, você estaria sendo visto. Abra sua câmera, se você puder, a não ser que você esteja impedido por algum motivo. Eu compreendo. E preste muita atenção naquilo que Jesus quer te falar hoje. Porque é Ele que quer. Nós somos só camareiros. Mas esse só também não é tão pouco assim. É bom que nós tenhamos bons ouvidos para os nossos pastores. É bom. Para não sermos como Vasti. 17:11 diz o seguinte. E circundareis a carne, presta atenção nesse texto, é Torá, é hora de alertar, é hora de abrir os ouvidos ainda mais do que nunca, porque todo o resto da Bíblia nasce da Torá. E circundareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Qual é o sinal da aliança? Aqui Deus começa a dizer, eu vou estabelecer uma igreja. Eu vou estabelecer um povo a partir de Abraão. Nós estamos no estabelecimento primeiro daquilo que hoje nós chamamos de igreja, que corresponde a gentios e judeus. Mas foi aqui que começou. É aqui que nós temos que olhar. Ele está dizendo... Isto será por sinal que há um pacto entre nós, que há uma aliança, um compromisso entre nós dois, Abraão. O filho, de 8 dias, pois, quantos dias o filho, gente? 8 dias. Será circuncidado todo homem das vossas gerações. Olha só, o nascido na casa... E o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da sua descendência. Então, os da família, os empregados ou escravos, ou os estrangeiros que você receber na sua casa, que sejam homens, precisam passar pelo corte. Com efeito, 13. Será circuncidado o nascido em tua casa, de novo, comprado por seu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne, por aliança perpétua. 14. E o homem incircunciso, ou seja, aquele que recusar passar pelo corte, cuja carne do prepúcio não estiver cortada, aqueles que evitarem o corte das peles, esses são os incircuncisos. Aquela alma, diz Jesus, diz o Pai, será extirpada do povo, pois quebrou a minha aliança. É aqui que nasce o que você conhece como corpo de Cristo. É aqui que nasce o que nós chamamos de igreja. É aqui que nasce o horizontal da cruz. É aqui. Um tempo em que Deus chama Abraão para a aliança. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e as goteiras não vão mais cair. Anda na minha presença e recaída vai ser história do passado. Anda na minha presença.
Deus, numa conversa com Abraão, seu amigo, porque só um amigo pode compreender um propósito e um projeto desse, mas não é de hoje não, meus irmãos. Abraão, ele já ouve essa voz que fala com ele para fazer o que ele não sabe há mais tempo. Esse é o amigo. Este é o amigo. Esse é. E ele então conversa com Abraão, seu amigo, e neste encontro, este é o encontro onde Deus fala sobre um princípio que não morreu, que ainda vigora. Eu vou explicar como, mas vigora. Não só Abraão, preste atenção no que eu vou dizer. Não só Abraão tem que participar do pacto da aliança, mas todos que estão na casa de Abraão, porque senão seria o início de uma rebelião. Senão é um homem que tem que ser extirpado, porque infringiu, não quer ter pacto comigo. Isso se assemelha à rebelião que hoje nós vemos, e vemos até com o povo judeu, que negam, que não querem aceitar o sacrifício salvador da cruz. É a mesma coisa. Aquele homem na casa de Abraão que não aceitasse o pacto da circuncisão teria perdição eterna. E a mesma coisa hoje vale para quem não quer aceitar o pacto de Jesus. É a parte do pacto que rejeita. Esse é perdido. Esse que não quer aceitar esse pacto é o que vai ficar perdido. Porque se quer ficar na casa de Abraão, tem que fazer pacto. Se quiser ficar na casa de Abraão e ser chamado filho de Abraão, tem que ter pacto. Ou não fica na sua casa, Abraão. Tem que aceitar o corte. Aqui é corte do prepúcio. Para ficar na casa de Abraão, esse indivíduo tem que aceitar o corte da pele. Ou fica com a pele, ou fica com a casa de Abraão. É uma decisão. E aqui, nesse momento, está nascendo o que nós chamamos de igreja. Hoje composta por judeus e gentios. Eu, você e o povo que escolhido foi a partir de Abraão. E nós estamos aqui nesse nascimento brilhante. Como funciona nas origens? A igreja de Deus, a igreja do corte. E hoje, agora, no dia de hoje, como congregação, a igreja cortante. A igreja que não propõe corte para nós, a congregação que não propõe corte para nós, não é a igreja fundada por Deus. Não é a igreja da circuncisão, mas é a igreja da incircuncisão. A igreja que você e eu, congregação agora, adentramos dentro dela e que nós podemos permanecer com as nossas peles, que não te propõe o corte das peles, essa é uma igreja que você pode até ficar confortável nela, mas ela não é bíblica. Você pode até ficar feliz e rindo-se todo dentro dela, mas essa não é a igreja que Deus fundou, não. Ela é confortável, mas não propicia para você salvação. E o que é mais importante depois da salvação? A conversão, que é igual à libertação, que é igual à santificação. Lá na frente nós vamos entender isso. A igreja que não propõe corte, que não prega o sacrifício, Jesus sacrificado por mim na cruz, eu morto para o mundo, vivo para Cristo, essa não é a igreja. Se não falar isso, essa não é a igreja que Deus fundou. A igreja de Deus é a igreja cortante, que vai te encaminhar para a conversão, que é igual à libertação, que é igual à santificação. Antes que a sua mente lhe sugira algo, eu quero te dizer uma coisa. Nós não olhamos para o Velho Testamento para seguir seus ritos, mas nós olhamos para extrair princípios que não mudaram, que não vão mudar, porque Torá é fundamento. Torá é terreno firme onde se pisa até os dias que Jesus retornar para nos buscar. Para extrair princípios que não vão morrer. E a circuncisão permanece.
mas façam a circuncisão mental, Paulo falou. É Romanos 12:2. Mas não é só Paulo, não. Foi Jeremias também que falou. Olha o que Jeremias falou em Jeremias 9:26. Ouça! Jeremias começa a mostrar a história da circuncisão e aonde ela ia dar. Porque todas as nações são incircuncisas. E nós saímos das nações, gente. Nós não somos judeus. Todas as nações são incircuncisas. E toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Ou seja, cortou prepúcio, mas não cortou coração. Olha a circuncisão tomando uma proporção ainda maior. E tem que ser, porque esse tempo é tempo da lei, mas Yeshua virá para inaugurar o tempo do amor. E o amor é maior do que a lei. E a circuncisão não vai valer agora só no prepúcio, e para nós nem no prepúcio existe mais, mas no coração. Jeremias já está prevendo. Paulo vai dizer de novo, olha em Romanos 2:28 e 29. Porque não é o judeu o que é exteriormente, nem a circuncisão o que exteriormente é na carne, mas o judeu é o que no interior há, e circuncisão aqui do coração, no espírito e não na letra, na alma, cujo louvor não provém dos homens, mas provém de Deus. Então, circuncisão não é um assunto encerrado, é que mudou a forma do corte. As peles continuam. E Deus quer cortar essas peles. Voltando à pergunta, o que eu tirei de você desde o dia em que você me aceitou? Porque se nós dissermos para ele nada, nós ainda não colocamos o pé no relacionamento com Deus. Se nós dissermos para ele nada, porque todo amigo de Deus é cortado. Todo amigo de Deus não fica uma pele, porque a convivência com ele produz semelhança. Se ele não tirou nada de você, esquece Zacar. Se você ainda está cheio de pele, de mimimi e de um monte de coisa, esquece Zacar. Ainda não colocou o pé no relacionamento com Deus. As coisas que as pessoas sempre observam em você, elas continuam observando, está faltando amizade com Deus. Está faltando convivência com Jesus. Não importa como você faça isso, se é no lugar secreto, se é o dia inteiro, se é 24 horas, onde estão os cortes, igreja? Onde estão os cortes, igreja? Corpo. Onde estão os cortes? O que ele já pôde tirar de nós? Semelhança. Produção de semelhança é igual a corte. É muito empolgante falar do que Jesus nos deu. E eu vou te falar uma coisa, ele dá mesmo. Não, e ele ainda fala, dou eu deliberadamente a quem eu quiser. E eu estava falando ontem que empreendimentos, coisas ousadas, Deus só dá para quem dá conta de fazer. E ele fala, e vocês não têm nada com isso, eu dou deliberadamente a quem eu quiser dar. Não precisa de interferência nem de questionamento. Eu dou a quem sabe cuidar do que eu dou. Ele dá. E é empolgante falar do que ele dá. Mas a pergunta de hoje é mais profunda. O que ele tirou? O que ele tirou? É isso. Foi assim que ele fez com Abraão. E sem muitas explicações. Vocês notaram? Gente, vocês notaram isso aqui? Não tem explicação. Essa estipulação de Deus para Abraão aqui foi sem muitos pormenores. Você notou? Você vai cortar, quem morar na sua casa vai cortar, seja escravo ou estrangeiro, porque para ficar na casa de Abraão tem que ter corte. Mas nós estamos até hoje na prostituição, gente. Nós estamos até hoje no fuxico, nós estamos até hoje no orgulhinho, no mimimi, no papapá, nas nossas frescurites, nas nossas fugas, na nossa ausência de vulnerabilidade. Ei, é hora de acordar. É hora de sair debaixo disso. Esse discurso é velho demais para quem vive Zacar. E Abraão não teve explicação, não. Agora, Abraão não teve uma hora que perguntou, mas Deus, por quê? Deus, não, você não vai achar Abraão perguntando, para quê?
Você não vai encontrar Abraão, o amigo de Deus, perguntando, mas agora? Nesse momento? Mas nós hoje não, hoje nós estamos muito assim. Mas por quê? Mas agora? Mas quem falou isso com a senhora? É Deus mesmo que está falando na boca do pastor? Ele fala direto a mim? Será que é isso mesmo? Mas por quê? E sabe qual é a pergunta de Deus para esse pessoal? Com quem anda o controle da sua vida, minha filha? Com quem anda o controle da sua vida, meu filho? Sou eu mesmo que controlo? Talvez Jesus não vai te falar em pormenores, como comigo ele não fala. Ele vai dizer vá, ele vai dizer compre, ele vai dizer faça, ele vai dizer não vá, ele vai dizer joga fora. Não fale assim com as pessoas. Você não é o dono da verdade. E sem pormenores. A pergunta é, você consegue viver as coisas de Deus sem pormenores? Ou sempre haverá o porquê? O amigo de Deus, ele sabe. Ele sabe. Abraão, ele sabe. Zacar, os que sabem. Algo interessante a dizer sobre esse momento aqui também, tão maravilhoso da palavra de Deus, que enche o meu coração, eu espero que esteja enchendo o seu também, é que esse negócio de circuncisão, gente, não é novidade para Abraão, não. A circuncisão não era uma novidade no mundo oriental. Já havia a prática de circuncisão no Oriente, porém como um simbolismo de virilidade. Os homens, as famílias, os machos eram circuncidados para celebrarem a virilidade daquele macho, daquele homem. Mas Deus vira e chama Abraão e fala: Abraão, nós vamos fazer o mesmo procedimento, porém ressignificado. No Oriente, mas num novo significado. Deus ressignifica a circuncisão naquela cultura. Para outros, virilidade. Para Abraão, aliança. Para outros, eu sou homem. Para Abraão, eu sou de Deus. No Oriente também só os adultos faziam isso, porque era símbolo de virilidade. Então tinha que ter idade adulta para fazer isso. Já na casa de Abraão, você viu? Com 8 dias, todo mundo era circuncidado. Porque ali o pacto não é de virilidade, o pacto é de aliança. E parece que a nossa sociedade simplesmente inverteu tudo. Hoje nós falamos de sexualidade para uma criança, mas não falamos de aliança para ela. Hoje nós pegamos um menininho de 8 anos falando, ei, você já tem namoradinha? Mas não falamos com ele, e aí, você já quer fazer uma aliança com Jesus? Hoje nós falamos com um menino de 12 anos que ele tem que beijar na boca, porque ele é homem. Falamos de sexualidade, de virilidade, mas não temos a capacidade de falar com nossos filhos. Vocês vão sim para a congregação. Ah, meu menino é muito pequeno, ele não quer ficar na salinha, deixa ele escolher. Não é assim que Jesus falou, não é assim que foi no início. Nós falamos, e sabe o que vai acontecer? Se nós não tomarmos uma posição como família, nós vamos assistir à perda dos vínculos familiares dentro da nossa própria casa. Filhos da virilidade vai dar perda de vínculos. Quem está aí dá glória a Deus, como eu queria ouvir o glória a Deus, e eu imagino que Jesus vai ouvir daí e já fico satisfeita, porque essa palavra foi Ele, exatamente Ele que preparou para você, e não a pastora. A igreja que nasce é a igreja do corte. Quer ficar na casa de Abraão? Aguenta o corte. Até aqui, gente, nos ajudou o Senhor? Sim ou não? Posso continuar? Até aqui deu para compreender o que Jesus está te falando nessa noite? Já começou a cair a ficha? Por que toda vez insatisfeito? Por que toda vez na mesma fofoca? Por que toda vez na mesma fuguinha? Por que toda vez na mesma esconde-esconde? Por quê? O que eu não tirei ainda que eu preciso tirar? Vamos dar agora um pulinho no Novo Testamento. Chegou a hora.
religiosos diziam: somos filhos de Abraão. Mas leia João 8 e veja o que Jesus diz para eles. Você não vai encontrar, a gente quer ler Bíblia, começa pelos evangelhos. Você não vai encontrar Jesus dizendo: vocês são filhos de Abraão. Não. Jesus não aceita que eles se digam e se denominem filho dessa aliança. Porque essa aliança está contida nela o corte. E religioso não gosta de corte. Religioso gosta de estereótipo, de fachada, de máscara. Pois então, tá chegando o bate-papo de casais, hein, gente? Vai ser uma benção. Pensa num trem gostoso, vai ser esse bate-papo. Porque nós vamos começar dizendo o seguinte. Aí você já prepara o coração. Vai ter cantares, tá? Mas nós vamos começar assim. E hoje nós estamos de máscara no físico. E junto com ela, as nossas máscaras estão caindo dentro da nossa própria casa. Nós gostamos de máscara. Religioso gosta de estereótipo, Bíblia debaixo do braço, a fala gospel, o sai em nome de Jesus. É disso que o religioso gosta. Pois Jesus disse na cara deles: não, vocês não são filhos de Abraão. E a grande irritância desses religiosos com Jesus era isso. Porque nosso pai Abraão, e Jesus está dizendo: vocês não têm Abraão por pai. Não tem. Mas você que está me ouvindo, que é filho de Sião e tem ouvido as palavras e tem tentado viver, e você é uma filha, um filho de Abraão. Você tem respeitado os cortes. Você tem o que dizer de que Jesus já tirou. E continue dizendo: tira tudo. Para você ser uma pessoa melhor para você e depois para o outro. Para ser uma pessoa melhor para Jesus e depois para o outro. Para que a semelhança seja tão grande, de modo que seja tão entrelaçado, que ninguém sabe dizer onde está Juliana e onde está Jesus. Esse é o objetivo de Zacar. Semelhança é igual a cortes. Religiosos não querem. Lembra do jovem rico? Foi só falar com ele um corte, que ele fez, gente? Entristeceu e foi embora. Eu conheço muita gente assim, como pastora, mas muita. Entristece e foge. Entristece e vai embora. Entristece por quê mesmo? Por causa dos cortes. Mas a igreja que não te proporciona corte não é a igreja da circuncisão. Não é a que Deus estabeleceu. Bem-vindos a filhos de Sião, que em Zacar continua com a mesma essência, a essência do que Deus estabeleceu por fundamentos. É muito bom fazer parte dessa congregação, porque é nela que eu fui cortada. É nela que eu tenho sido cortada. É nela que eu ouço da boca de todos que estão falando os cortes e recebo. Sobretudo dos meus líderes, dos meus mentores. Corte, a igreja do corte. Mas os filhos de Abraão, mesmo que os religiosos não são os filhos dos cortes. São os filhos que permitem as intervenções cirúrgicas de Deus, aquelas que ele fere e ele mesmo cura. Lembra de Abacuque? Cortes que determinem um pacto, uma aliança, um compromisso, uma conversão, uma libertação e uma santificação na nossa vida. E mais para frente nós vamos entender essas três coisas. Paulo em 2 Coríntios agora. Saí de Jesus e vou para Paulo, depois eu volto nele. Porque ele diz que ele quer fechar. Aleluia. Quem está sentindo a presença de Deus como um fogo que queima e não para de queimar? E hoje mesmo Jesus falou para mim, deixa eu ver aqui, alguém me fala se o pastor, o marido da dona Ana Leda, ele está aí, pastor José com a dona Ana Leda? Deixa eu ver aqui. Enquanto isso eu tomo até uma água, me ajuda aí, gente, vê se eles estão aí ou não. Pastor José,
falou comigo, mandou a dona Ana Leda me mandar 3 vídeos dele fazendo o processo de moldagem do ferro. Ah, tá, Paty, entendi. Mas seu pai me mandou esses vídeos. E Jesus falou, presta atenção, ele não mandou à toa. Ah, esse processo de martelada, de um fogo, põe no fogo, tenta martelar, não deu, volta para o fogo. Martelou, não deu, volta de novo. A temperatura não pode ser nem mais nem menos. Depois martelada, depois lugar de descanso e utilidade. Essa palavra hoje é fogo. É por isso que Jesus me pediu que prestasse atenção nos vídeos que eu recebi agorinha dele. Nem ele sabe o tanto que ele foi usado por Deus hoje. Casando com a palavra. E Jesus falou, essa palavra é isso. Porque quem quiser ser útil para mim, tem que ser como eu. Vai precisar passar pelo fogo. Quem está aí, dá glória a Deus, por favor. Paulo disse o seguinte, não entenda Paulo mal, porque quem não entende de contexto e de Torá não vai entender Paulo. Não vai. Não vai. 2 Coríntios 5,17 diz assim, assim que alguém que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas isso não é uma mágica. Eu não chego, aceito Jesus e de repente eu estou livre de todas as goteiras. Não, você vai para casa com as mesmas goteiras. Tem gente que tem 10 anos que está com as mesmas goteiras. Precisamos entender hoje, e é só o que Deus quer que você retenha, a diferença entre novo nascimento e conversão. Aprendemos que são as mesmas coisas, mas não são. Eu preciso falar isso para vocês. Não são. O novo nascimento é só o início. O novo nascimento acontece no espírito humano. É quando o seu espírito, quando você diz sim para Jesus, ele se abre para que o Espírito de Deus fale no seu espírito. Ainda não se falou em alma. Ali no seu espírito, agora o Espírito de Deus habitando no seu, tem que acontecer uma mudança. Tem que acontecer uma regeneração da vida espiritual. Tem que abrir espaço para o Espírito falar no nosso espírito e depois começar um novo processo de caminhada, de retorno ao Santo dos Santos. A cruz é que marca esse momento. Jesus disse, Nicodemo, você está longe, você ainda nem nasceu de novo. Você não é ainda um filho de Abraão, não se junte aos fariseus. Eu tenho certeza que Nicodemo, José de Arimateia, esse pessoal todo fazia parte da igreja secreta de Jesus. Se tornaram filhos de Abraão, sabe? Não faça como os outros religiosos, nasce de novo, me aceita como Messias, eu sou o Messias. É disso, o novo nascimento fala de aceitar Jesus e o sacrifício da salvação. Mas você já sabe, isso acontece no espírito, ainda não exatamente na alma. Novo nascimento, salvação, espírito. Agora precisa começar um trabalho na alma. E quanto tempo uma pessoa leva para ser salva, então? O momento em que ela diz sim. E se ela continuar a viver, ela precisa começar a trilhar o caminho da conversão. Se ela estiver na beira da morte e disser sim, ela não vai trilhar o caminho. Por quê? Porque morreu. Mas se viveu, tem que trilhar, minha amada. Meu amado. Vai ter que trilhar, que bom, então eu posso aceitar Jesus só quando eu morrer. Aí aconselhe ele está bem aqui te vendo no culto. Aleluia. Aleluia. Outra palavra é conversão. É diferente de salvação. Conversão tem outro significado. Conversão tem a ver com Romanos 12:2. Conversão tem a ver com perseverança. Tem a ver com mudança de pensamento, tem a ver com mudança de valores, pensamentos inflexíveis, estruturas de orgulhos interna, estruturas fortíssimas, sutis de orgulho, contra a humildade de Deus. Conversão é alinhamento de pensamentos e comportamentos com Deus. Conversão é zacar. Conversão é relacionamento, amizade, sem pormenores. Pedro já era discípulo quando Jesus falou o que eu vou ler para você.
Lucas 22, 31 diz o seguinte: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé... Então, peraí, mas eu roguei por ti, isso é intercessão, hein, gente? Em breve eu vou falar de intercessão nesse sentido aqui para vocês. Mas é isso aqui que um pastor faz. E a gente não percebe. Não percebe. Porque é o seguinte, tem gente que não gosta muito de ouvir a voz da gente, não. Você pode rejeitar minha voz, você pode rejeitar os meus conselhos, mas você não pode rejeitar a minha oração. Para oração não existe blindagem de ser humano. E eu tenho feito isso com muitas pessoas. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, Pedro, quando te converteres, gente de Deus, gente, você tem que pegar esse texto na Bíblia depois e marcar. Ô Pedro, quando você se converter, então quer dizer que não é Jesus que converte Pedro? É quando te convertertes. Não entrou Jesus na história? Eu tô até intercedendo por você, porque até quando vai ser essa briga, Pedro? Pedro, quando você converter, aí você confirma para os seus irmãos, está escrito na Bíblia, gente. Examine-se, converte-te. Examine-se, converte-te, Pedro. E quando você converter, aí você confirma para os seus irmãos. É importante falar para os seus irmãos que agora você é convertido. É por isso que Pedro vai falar em 1 Pedro e 2 Pedro, o Pedro convertido. Quem está aí, dá um glória a Deus, porque hoje Jesus está animado. E hoje ele quer palavra, não aguentei ele não. Falei, estou matando a saudade, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. E tu, Juliana, quando te converteres, vá fazer esse processo. Vá cuidar da sua vida comigo. Aleluia. E Pedro retrucou, gente, porque a gente é desses. Senhor, eu estou pronto já. Não está pronto não, Pedro. Você só aceitou-me como Messias. Mas você tem que entrar no processo de conversão. Está cheio de coisa aí dentro. Converte, não. Eu estou pronto para ir contigo até a morte. Aí Jesus foi obrigado. Podia parar naquele versículo. Mas Jesus foi obrigado, depois dessa colocação de Pedro, dizer para ele: Ô Pedro, digo-te, Pedro, não cantará o galo hoje antes de que 3 vezes tu me negues. Não, Pedro, você está enganado sobre você. Entra no processo de conversão. Entra no examine-se, porque não basta me aceitar. E isso é contigo, rapaz. Aqui nasce um conflito, gente. Posso ser salvo e não ser convertido? Um conflito ou uma realidade? Aqui nasce. E você pode concordar comigo que em muitas áreas da sua vida, talvez você seja salvo só no espírito e não na alma, porque ainda não houve uma conversão. A partir do nosso sim, deveria iniciar esse processo de retorno ao papai. Amizade com Jesus. Zacar. É o caminho que te leva a isso. Ele é o único caminho. E é somente assim que a sua conversão pode acontecer. E é por isso que nesse momento Jesus diz para mim: tá vendo, Juliana? É isso que tem que ser pregado. A amizade comigo estabelecida, bem fundamentada, como você agora está aprendendo a fazer, é isso que você vai pregar. Até morrer. Aleluia. E não há nada mais perigoso. Jesus disse que isso deve ser pregado insistentemente, incansavelmente. Eu te pergunto, dentro dessa palavra, autoconhecimento é ou não é uma ferramenta, gente? Hein, gente? Eu dou glória a Deus por um dia ter me feito cair naquela sala.
A partir do nosso 5 deveria começar esse retorno. E não há nada mais perigoso que um ser humano salvo, mas não convertido. Eu não vou dizer que só mais perigoso, não. Mais chato. Não há nada mais intragável do que um ser humano salvo e não convertido. Sabe por quê? Porque ele pensa com a velha mente. Ele olha para um detalhe tão importante para abrir a mente, pensa só num assunto. O que diz respeito ao interesse próprio. É uma mente fechada que pensa igual. São os velhos hábitos que ainda dominam essa pessoa. Tem pessoas cobrando que o pastor tem que dar muita atenção para ele. Mas a minha parte como pastora, eu estou fazendo por você. É você que não está fazendo a sua parte, não converte-te. Não adianta querer pegar pastor de amuleto. Agora que não está tendo mais recurso com a religião, agora é o pastor. Não, agora não é o pastor. O pastor é o camareiro. Tem uma função mega importante, mas ele não é mais importante que Jesus na minha vida. Quem está aí pode dar um glória a Deus? Aleluia! Obrigada, Jesus. Mas isso tudo não é porque está pegado em pastor, não, gente, porque a gente gosta da gente mesmo. Isso tudo é para, mais uma vez, não começar o processo que tem que ser iniciado. Mas a igreja, a congregação Filhos de Sião, é uma igreja cortante. A nossa congregação é a congregação que foi estabelecida na Torá, em Gênesis 17. Só quem vive pode dizer que sim. Pois para mim é uma realidade. Tem sido cortada nessa congregação. Graças a Deus por isso. Raciocínios errados, igual os de sempre, igual. Se não me procurar, não procuro. Quanta criancice ainda. Mas o amigo de Deus não é assim, não. Não tem pormenores. Ele entende o que Deus falou para ele. É uma luta com desejos incontroláveis todo dia a pessoa volta, hoje eu fiz de novo tal coisa. Hoje eu não tô boa, não, tô com muitos problemas. Ei, quais são os seus problemas? É comigo mesmo. E que dia que vai parar isso, minha filha? E que dia que vai parar isso, meu querido, que tá me ouvindo? Já é hora, igreja. Desperta, ó tu que dormes no meio da quarentena. Desperta. É mágoa, tô magoada, tô ferida. Eu tô com inveja de fulano, até hoje tá com inveja dos outros. Eu tô com aquela estruturinha de orgulho pequena, que já Deus vai clarear, porque a oração de pastor ainda vale, viu, gente? Você pode rejeitar meus conselhos, você pode rejeitar as minhas palavras como sua pastora, mas das minhas orações você não tem como se livrar. E eu tenho orado para que Jesus clareie para todos nessa sala, sem exceção, o que ainda é necessário clarear, para que o outro seja mais beneficiado na convivência. Para que haja realmente uma igreja amiga, uma igreja cortante. Aleluia. Porque cortar a pele dos outros é muito fácil. Corte as suas próprias peles. Sabe por quê? Porque a Bíblia não mandou converte o outro, mandou converte-te. O pastor, a voz que prega, aquele que Deus levantar para falar, esse está com a voz para cortar o outro, porque naquele momento está sendo voz. E só isso e nada mais. Quem está aí? Aleluia. Mas e o processo de conversão, de libertação de uma pessoa não se funda em novo nascimento, mas se funda quando ele entra de cabeça no caminho de retorno. Quando ela entra e sai das mesmas questões. Paulo, nesse verso que eu li, só está falando para a gente aprender uma coisa. Não discrimine as pessoas que não se converteram ainda. Você deve se relacionar com elas, preste atenção, igreja, baseada no novo nascimento e não na conversão. Deus nos ama incondicionalmente, nos aprova condicionalmente. Nós temos que nos relacionar com as pessoas, né? Mas ainda tem um restinho, hein? Eu tô vendo. E em você está vendo o quê? O que você está vendo em você? Naquele espelho meu,
tão autorreferente da rainha amiga da Branca de Neve. Existe alguém mais belo do que eu? Existe. Existe muitas Brancas de Neve. Autorreferência, esquema de orgulho escondido por detrás de coisinhas. É quando você, então, agora procura esse caminho. A salvação é uma aliança. Paulo falou, escuta, uma coisa que eu vou dizer para você. Conviva com as pessoas a partir do dia que ela disse sim, você a ame incondicionalmente. Para de ficar julgando as pessoas. Porque elas têm que entrar no processo de conversão. Sua parte é só falar. Continua sendo amigo dela para lá. Ame-a. Ame-a. Ah, tô com uma irmã problemática. Ontem nós estávamos falando sobre isso. Tá com uma irmã problemática? Aproxima dela. Ao invés de desprezá-la, traz para perto. Pergunta se ela não quer encontrar com você. Se ela não quer tomar um café com você. Oferte a sua escuta. Sem dedo apontado. Ah, eu tenho um amigo. Pois é, vai saber o que está acontecendo com esse amigo, que você diz que é amigo. Entendeu, gente? Tá na hora da gente parar com palhaçada. Em plena quarentena. Eu hoje recebi um vídeo também que combina com a palavra de hoje. Até mandei para a Lu, minha irmã, minha mãe. A Beth que me mandou, nem sei se ela tá aí. Veja esse vídeo, vou pôr lá no grupo para vocês. Veja esse vídeo só se for pastor. Como o pastor vai trazer as ovelhas para a igreja depois da pandemia. É que parece uma criança puxando o cabritinho pela orelha. Eu falei, Jesus amado, também está combinando com a palavra de hoje, meu Deus. Deus está te chamando de volta para a igreja, para o corpo, para o horizontal, mas do jeito que ele precisa que seja. E esse negócio de aceitei Jesus sem conversão, aliança a gente quebra. Aliança pode ser quebrada. Então não tem negócio salvo uma vez, salvo para sempre, não. Porque depois da salvação, se o sujeito está vivo, ele tem que pôr o pé na conversão, na libertação e andar na santificação. Já não dá mais para aquele velho papo. Jesus falou, aquele que perseverar até o fim, este é que será salvo. Aí eu te pergunto, perseverar entra onde? Se salvação é só o sim? Acorda, gente. É aqui que nós estamos dormindo. Quem ainda vive numa prática iníqua não foi orientado a ter uma verdadeira amizade com Jesus. E a Bíblia manda nos lembrar, é Paulo que lembra no mesmo capítulo, só que no capítulo de 1 Coríntios 6. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? O caminho é estreito, gente. Todo salvo tem direito a uma vida livre. E o que não quer dizer que ele não estará desfrutando isso quando ele entra no caminho da conversão. O processo de conversão é libertação, é perseverança, é regeneração, é máscara caindo, é irrepreensão, é repreensão. Depois nós vamos falar disso com calma ao longo dos domingos. É isso que faz cada um de nós. Escuta, é isso aqui que faz cada um de nós. Deixarmos aquelas velhas âncoras que você fala, eu tento, mas eu não consigo. Já viu isso? Eu quero não ser assim, mas eu não consigo. As âncoras puxando para baixo, você só vai deixá-las o dia que você entrar no caminho da conversão. A evangelização, evangelistas, vocês são fundamentais no processo de salvação. Quando alguém aceita Jesus, ali naquele evangelismo, é o novo nascimento. E quando o bebê nasce, o ser humano nasce, a primeira infância dele é toda dependente. Ele precisa de cuidados até para comer, senão ele morre. Então vocês estão compreendendo como é que eu posso ser um libertador, um evangelista além do novo nascimento, sem eu mesmo ter entrado nesse caminho. É por isso que as igrejas estão como estão. Porque nós, os pastores, muitas vezes, não trilhamos esse caminho. Mas estamos querendo te ensinar. E aí não vale. Só vale quando vive. E a religião, para piorar, ajuda demais nisso aqui.
Só mudou o rótulo, gente. O dia que você aceitou Jesus, você agora é crente. E eu ouvi uma pessoa que eu gosto muito de ouvir, eu lembro que no meu autoconhecimento eu falei das duas pessoas que me marcam, figuras, né? Uma foi Regina Duarte, oh meu Deus, e o outro é Leandro Carnal. Leandro Carnal falou uma frase que é tema do 2021 do nosso Zacá. Ele disse, uma pessoa perguntou para ele, dando uma boa apertada nele, porque ele se diz ateu, e fala, mas então você não acredita mesmo em Deus, nem quando você põe a cabeça no travesseiro? Mas eu nunca vi ninguém falar tão mais brilhantemente do que essa resposta que eu ouvi. E no final, sabe o que eu entendi? É claro que eu acredito. Aí desenrolou a conversa toda que eu vou falar em Zacá 20, 21, e ele disse assim, Jesus é muito legal. Difícil é suportar os fã-clubes. Tá vendo, gente? Difícil é suportar essa falsa religião. É isso que ele estava dizendo. Esse povo que diz que é de Deus, está dentro da igreja, não tem nada com ele. Historiador de religiões. Não sei se você sabe, ele é um historiador de religiões. Esse é que é o problema. Jesus é lindo. Difícil é o fã-clube dele. Mas o fã-clube não é a igreja. Porque a igreja é corpo. E nós não vamos ser fã-clubes, não. Nós seremos como ele. Nós vamos passar junto com ele. A presença nossa, a presença dele. Aleluia. Que a congregação Filhos de Sião não se enquadre no fã-clube. Que expulsa, que afasta e que fere o próprio Jesus. Mas como Jesus é desses, ele quer encerrar. E aí, sabe o que eu fiz? Ele falou. Falei, o que você fez, Jesus? Eu sei que você é danadinho. Era sábado, filha. E eu fui na sinagoga. Os filhos de Abraão estavam lá. Mas naquele dia eu não quis só falar com eles que eles não eram filhos de Abraão. Eu fui mais profundo no esquema de orgulho deles. No espelho autorreferente da rainha da Branca de Neve. Eu fui mais profundo. Eu chamei uma mulher ao meio. Uma mulher encurvada. Mas essa mulher estava na igreja, gente. Só que ainda não havia o aceitado como Messias. Ela estava na sinagoga. Mas para todos ali, Jesus era um profeta, lembra? O Messias não podia ser daquele jeito. Não, o Messias tinha que vir conforme a rainha do espelho. Então, ele chama essa mulher encurvada. Eu gosto do evangelho de Lucas, porque Lucas é médico. Então, Lucas sabe muito bem o que é orgânico e o que não é orgânico. O que é espiritual e o que não é. E Lucas, depois leia lá, tá? Você vai ver que coisa mais linda. Ele fala assim, venha ao meio, venha vulnerável. Venha ao meio. E Jesus, a Bíblia diz que essa mulher se endireita. Esse é o momento em que ela aceitou Jesus. E ela mudou o físico, ó. Ela agora não anda assim. Ela agora anda assim. E aí Jesus, lógico, os religiosos ficaram em pânico. E aí fizeram aquele questionamento de sempre. E ele fala assim, no final, mas não é melhor que essa filha de Abraão... Você tinha que ter dado um glória a Deus. Se você não deu, é porque você não entendeu tudo que Jesus falou até aqui, querido. Você tem que assistir o culto de novo. Ele olhou para eles e disse, mas esta filha de Abraão é o que eles queriam ser, mas não eram. Naquele momento ela aceita Jesus, então ela agora sim se torna uma filha de Abraão, porque o corte vai começar. Mas ela já saiu endireitada, não, ela saiu estereotipada. Mas ele deixou uma grande dica para ela.
Na hora que ele responde os fariseus, ele diz assim: não era melhor sarar ou tirar da prisão essa filha de Abraão que há 18 anos está prisioneira? Ancorada em algo que aconteceu há 18 anos atrás? Como pode uma filha de Abraão ter uma enfermidade? Um espírito de enfermidade de 18 anos? Isso não combina. Jesus afirma naquele momento a salvação dela, mas também afirma uma prisão. Converte-te, mulher encurvada. Agora trilha o caminho interior, porque tem doença de 18 anos aí dentro. Gente encurvada. Estão na igreja, deformadas interiormente ainda. Só levantar o peitinho. Já receberam Jesus como Salvador. Mas como essa mulher, precisa ouvir a voz que volta ao início e diz a dica. Há 18 anos atrás. O que será que aconteceu na vida dela 18 anos atrás? Mas ela estava amarrada lá. Ela estava ancorada lá. Como Jesus lidou com tudo isso, gente. Olha o diagnóstico inquestionável de Jesus. Vai questionar o diagnóstico de Jesus? Não tem como. É o médico que escreveu. O espírito só estava parasitando porque havia lixo. E lixo de 18 anos atrás. Não resolvido. Jesus aprofundou quando disse a idade do problema. Vai lá e limpa. Porque senão eu vou ter que voltar aqui para te desencurvar de novo. E é assim que a gente vem. Um dia a gente tá assim, lembra? Altos e baixos. Ele sempre vai no ponto. E hoje ele foi no ponto também com a gente. Não foi, gente? Para de reclamar, menina. Para de reclamar. Começa a dar valor para o processo de autoconhecimento. Começa a dar valor para as bobeirices que você não deu ainda, que talvez é ali que você vai encontrar o que você precisa. Jesus leva ela a ir voltando, mas agora Jesus está saindo da congregação. Ele não pega na mãozinha dela, não igual fez com Pedro. Pedro vai converter. Não, eu tô pronto para morrer. Que pronto o quê? Você tá bom para ó? Você canta muito bem. Você prega muito bem. Entendeu? Você tem muitos dons, mas vai converter. Inicia-se um processo de aceitou Jesus como Salvador na sinagoga. Desencurvou fisicamente. Salvação. Agora, para se manter ereta, é necessário, quer ficar aprumada, é necessário um processo de conversão se iniciar. E você, mulher encurvada, comece há 18 anos atrás. Agora não é mais salvação o assunto, agora é conversão, é libertação, é tirar lixo, para que parasita não volte para te encurvar de novo. É santificação. Ou como muitos de nós conhecemos na língua gospel, é cura interior. É processo, tem umas escolas aí, esqueci o nome. Moriá, isso. É cura interior. É quando é que isso começa a acontecer? Quando alguém consciente, o problema é que a gente não quer ter consciência. Consciente, respaldado por alguém com maturidade e da presença de Deus, que ela precisa resolver algo e ela então entra nesse caminho. Jovem rico não quis não, viu? Jovem rico, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Jesus falou, eu vou cortar seu dinheiro. Ah, não. Ainda não. E você? E eu? Essa é a pergunta de hoje. Onde eu vou parando por aqui? Porque foi onde Jesus parou comigo. E você? O que eu já tirei de você desde o dia que você me aceitou? Na verdade, a pergunta melhor é: o que você já me permitiu tirar desde o dia que você virou crente? Porque uma pessoa convertida, ela não larga Jesus por nada. Ela é amiga. Ela é como Abraão.
ela é da Igreja de Cristo. Não cogita-se para quem é corpo. Não se cogita isso na mente. Porque é amigo, porque é Zacar. Não está mais, oh Deus. E esse processo é longo, mas Jesus tem paciência conosco, gente. Ele tem paciência conosco. E fica a pergunta: o que você já permitiu Jesus tirar de você? Desde que você virou crente. Desde que você foi para o fã-clube. Mesmo em meio a essas perguntas não fáceis de responder, como eu vi no videozinho do pastor hoje, ele depois põe o ferro para descansar. Ele põe o ferro para descansar e fala: agora está pronto, afiado, para ser usado com menos problemas, porque a imperfeição vai existir sempre. Vai ter sempre um corte a ser feito. Mas o excesso de pele já foi cortado. Agora é trilhar. Agora é anda. E é quando Pedro então diz: os indoutos não conseguem compreender Paulo, mas eu agora compreendo. Dilema resolvido, mimimi resolvido, Branca de Neve existe. Pedro, há um lugar para você descansar em mim durante o processo. Eu também molho você na água quando o ferro está muito quente para voltar à temperatura normal. As minhas marteladas são os lixos que eu estou tirando para você nunca mais se encurvar diante desse pecado. Eu tenho paciência com você. Mas ande. Examine-se. Converte-te. Permita-me tirar as peles, tem muitos excessos ainda. Quando o espelho sumir, aí sim nós vamos estar iniciando o processo de libertação. Pedro, quando te converteres, quando converter-te, quando examine-se, é com você. Meu irmão, minha irmã, é comigo. O que Jesus precisava fazer, ele fez, chama cruz. A dividir uma história no meio. Vamos junto com ele percorrer as estradas de Jefté. Cada um de nós, um Jefté. Com dilemas completamente diferentes, mas com âncoras que ainda no dia de hoje tem te prendido. Tem me prendido. Porque senão, Jesus não ia entrar nesse assunto. Seja humilde. Seja humilde para olhar para dentro. Porque processo de conversão só com humildade. Porque é despojar do velho homem. É só quem despojou da sua própria glória como Cristo que sabe fazer isso. Só quem despojou de glória. Está te falando, despoja do seu velho homem. Do seu velho eu. E é isso que eu quero fazer. E quando a gente vai por esse caminho, gente, é tanta novidade. Novidade boa e novidade ruim. Coisas que eu não sabia. E mentiras que eu ouvi a vida inteira que não eram verdade, coisa nenhuma. Aleluia! Tem muita coisa boa no processo. Tem abraços, tem beijinhos, tem colinhos, tem peito. Tem gente que ele levanta para orar por você sem você abrir a boca para contar bem a realidade do que você está vivendo. Tem gente que liga falando que está com saudade e que estou orando por você. É muita coisa que acontece no processo. Vai sem medo. Entra logo nesse processo. Pedro demorou, mas eu não quero não. Eu já entrei e eu não vou voltar atrás. E você que é nossa ovelha, você que é cuidado espiritualmente por mim, pelo pastor Cláudio, você que é um filho de Sião, a nossa congregação é Zacar.
A nossa congregação é filha da igreja cortante, da igreja fundamentada em Gênesis 17. Vamos agradecer Jesus por essa palavra e responder para Ele o que você já permitiu Ele tirar. Tenta enumerar. E quantas coisas que estão perto de você são as melhores testemunhas. Família. Do que ainda queixam de você. Nós precisamos aprender uma coisa, gente. Isso é matéria de escola. Com Abacuque. Abacuque é um cara, um profeta excepcional. Peculiar. Singular. Porque a maioria dos profetas falaram do que Deus tinha a dizer ao povo. Abacuque fala do povo para Deus. Abacuque, você não ouve esse nome em outro livro nenhum. Porque mais importante do que aparecer na história do outro é você ser protagonista da sua própria história. É você aparecer no seu próprio livro, desempenhando bem os papéis que Deus deu para você fazer. E é isso que você precisa buscar. É claro que você vai ser referenciado por outros, óbvio, mas essa não é a busca. Ruth também não foi referenciada em nenhum outro livro. Olha, só com a genealogia. Aprenda a viver o seu livro. Amém? Vamos agradecer Jesus e correr para Ele. Feche os seus olhos. E viva o seu momento. É o seu livro. Não é o meu. O meu é aqui. O seu é aí. Trouxeste-me ao fim de mim mesmo. E quanto tempo isso levou? Quando meu aleluia silenciou, nova canção me deste e para ti eu para ti me rendo a ti. Confesso que inseguro estou, mas teu amor me envolve e as mentiras que ouvi se esvaem quando eu me entrego a ti e para ti eu vou, para ti eu vou, para ti eu rendo a ti e para ti eu vou, para ti eu vou, para ti eu vou, me rendo a ti. Lembra-te de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, captura-me. Lembra-te de tuas promessas,
assim mudar assim, até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me leva assim, de tuas promessas assim, até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Para ti eu vou, para ti eu vou, para ti eu vou, indo a ti. Para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, indo a ti. Para ti eu vou, para ti eu vou, para ti eu vou, indo a ti. Ah, Jesus, recebe aqueles que estão se entregando. Sem temor, colocam seus pés, estão firmados nessa trajetória, nesse caminho estreito, Jesus. O teu amor me diz quem sou, só Ele pode dizer quem você é. Não há barreiras. Esse amor é muito forte, te alcança, invencível, furioso, incontrolável. É o teu amor comigo. E não há nada. É preciso viver esse momento, igreja, onde não há nada mais que te separe dele. Coloque os seus pés nesse caminho hoje. E você que está nesse caminho, força. Força, querida, força, meu querido, continue. E diga, não há nada que possa me separar dele. Ah, Jesus, nós queremos semelhança. Nós queremos o resultado da amizade que possa me separar. Tu me lembraste. Lembra, Jesus, lembra todas das suas promessas, do seu projeto original. Enche esse lugar que chama você, que aceita essa palavra. Enche essa casa, Jesus, de tuas promessas. Até meu ser desfeito ser, curando os jefités. Ah, Jesus, eu sei que o Senhor vai fazer. Para ti, Jesus. Lembra, traga a memória nessa noite. Renova, Senhor. Renova alianças nessa noite.
até o ser desfeito ser. Não há medo em teu amor, capturou-me. Me levaste de tuas corações, até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve. Não há medo em teu amor, capturou-me. E se você põe o pé nesse caminho, se você é aquele ferro que quando as marteladas do processo começam a bater e a bater, você silencia. Sente a dor naquele momento, mas resiste. Resiste porque sabe do final. É com você que Jesus está falando agora. Com você que disse para ele nessa palavra: eu quero trilhar, eu já estou, porque muitos aqui nessa sala já estão, muitos. Muitos já têm uma lista do que foi tirado, mas ainda Jesus quer sarar mais ainda essas pessoas. Que nós, os que já estamos no caminho, os que estão começando hoje, lembrem-se, haverá martelada. Não uma nem duas, até o momento de se tornar útil chegar. Mas depois, e durante o processo, tem colo, tem presença. Você pode sentir essa presença aí, pertinho de você, ou quem sabe, se você está mais avançado em Zacar, em você, dentro de você, dizendo: nós vamos juntos, Pedro. Converte-te. E é esse o caminho que nós vamos trilhar, Jesus. É esse o caminho. E Jesus me trouxe à memória uma canção. E ele disse: sabe essa canção, filha? No processo ela acontece. E essa canção, então, agora, é só para quem entra no processo. É só para quem já está vivendo aquilo que nós falamos hoje. Feche os seus olhos e apenas ouça. Preste muita atenção. Porque Ele hoje trouxe essa canção à nossa memória. Você não está sozinha. Você não está sozinho no processo. Não te recebeu de braços abertos. Eu vi no seu olhar desejo pela vida. Existe um lugar para descansar. Eu sei que é difícil acreditar. Eu sei que é difícil respirar. Onde está você? Espere mais um dia. Além da dor, além do chão, existe alguém que olha por você. Além de mim, eu sei, existe um Deus que não se esqueceu. Ele não se esqueceu. Ele não esquece. Olhe para o céu, o amor vem de lá. Recebe esse amor, você que está no processo. Pra depois passar.
deixa-me. Sim, Ele é tão bom. Ah, como Ele é bom. Experimente a bondade dele na trajetória. Quando tudo ao seu redor tentar te convencer do contrário, lembre-se: Deus é bom. As circunstâncias ao nosso redor podem mudar. O estado do nosso coração pode mudar, mas Deus permanece o mesmo por todo sempre. Por todo sempre Ele não muda. E por todo sempre Ele é bom. Ele é bom. Se você deixar, Ele continua querendo cuidar de você. Se você deixar, Ele continua querendo levar você nos braços. Mesmo que a dor seja insuportável, mesmo que o desespero diga que o dia não vai voltar a brilhar, não dê ouvidos. Não dê ouvidos, não dê ouvidos a outras vozes. Não dê ouvidos ao desespero. Não dê ouvidos à mentira, ao engano. Porque a mentira não tem poder. O engano não tem autoridade sobre a sua vida. A mentira só tem poder se você der ouvidos a ela. Ela só tem autoridade sobre a sua vida se você acreditar que ela é a verdade. Dê ouvidos à verdade. Dê ouvidos à esperança. Dê ouvidos, escute o que a verdade tem a dizer. E ela diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Venham a mim os aflitos. Venham a mim os que não podem sozinhos. Venham a mim os que choram e eu darei alívio. Eu darei alívio, diz a verdade. Eu darei esperança. Eu darei razões para que você queira voltar a sorrir. Eu darei razões para que você queira voltar a viver. Queira viver mais um dia. Eu darei razões para você continuar. Eu darei paz. A paz que vem da certeza de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Além de mim, eu sei, existe um Deus que não se esqueceu, não se esqueceu, não te esqueceu. Esse é o Jesus que caminha com você nesse processo de conversão. Esse é o amado da nossa alma, o nosso amigo, o nosso Zacar. Ele que te toma pela mão e te leva no lugar das âncoras, no lugar dos lixos. Obrigada, Jesus, por essa palavra tão preciosa. Obrigada, Jesus, por trazer boas notícias a nós. Porque essas são boas notícias. Em tempo de más notícias, a boa notícia é: converte-te. Jesus segue esse caminho com você. Amém, gente? Glória a Deus. Será que nós podemos aplaudir o nosso Jesus? E dar um glória para Ele. E dizer: Jesus, você é muito lindo. Obrigada porque o Senhor vai no caminho comigo. E o Senhor usa pessoas, porque nós somos pessoas. Precisamos de pessoas. Aleluia. Que você seja um amigo dele no processo. Você tem que chamá-lo. Converte-te. Vem, Jesus. Vem, Jesus.
E que, sabendo você de tudo isso, tenha mais sensibilidade com o seu amigo da jornada, com o seu companheiro, com essa pessoa que está aqui nas telinhas. E lembre-se que essa pessoa também está no processo, pode estar precisando de um abraço. Ah, mas nós estamos em tempo de pandemia. Levanta um dia e faz uma ligação especial. Faça algo diferente, ajude. Lembre-se, porque quem vive o processo sabe o quanto ele é doloroso, mas o quanto quando o descanso vem. E aquele ferro colocado ali, você sabe, vai ser útil. E o melhor, essa utilidade não é para você. É para que alguém prove dos frutos dessa árvore. E que eles sejam, de fato, muito saborosos de comer. Estamos aqui como congregação. E eu quero dizer para vocês, os que entenderam o que Jesus falou e quiser entrar de Jefté para José, nós começamos hoje. Alguns cultos vai ser conforme ele quiser. Eu sempre planejo, no final ele muda tudo. Vamos devagar, vivendo hoje. Ele nunca põe o peso em você, um fardo, para você pensar sobre o que vai acontecer no futuro. Ele só quer que você entenda hoje. E hoje é isso que ele quer que você entenda. Amém?